Oi, obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para fazer a revisão para a prova integrada. Eu vou abordar os pontos que eu conversei com os professores, que eles me falaram que vão cair na prova integrada de vocês. Então, hoje a aula vai ser 100% focada nesse conteúdo que os professores me passaram. Um modelo de aula um pouquinho diferente do modelo que a gente normalmente costuma dar, caso que eu costumo dar. Não fiz aquele resuminho lá escrito com os mapas mentais, eu fiz slide para também testar outros modelos de aula, mas eu acho que eu prefiro o modelo antigo. Mas se vocês gostarem desse modelo de slide, eu posso manter. Então, se alguém quiser depois me dar um feedback do que acha desses modelos, é, pode me dar que eu vou gostar de saber se vocês preferem o modelo anterior de mapa mental com resuminho ou se vocês preferem o modelo slide, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Eu vou começar falando de ética e cidadania e depois a gente vai para a linguagem jurídica e metodologia científica. Eu vou focar 100% no conteúdo que os professores me passaram, tá bom? E depois desses slides eu vou passar para vocês. Eu espero que vocês estejam vendo o slide. Acredito que sim. Então, vamos começar. A gente vai revisar os pontos para a prova integrada. E eu queria começar com uma reflexão, que o que significa agir certo. A gente, quando mergulha no campo da ética, a gente se pergunta, né? O que é agir certo? O que é agir ético? O que é a ética? A ética é o conhecimento, teoria ou ciência do comportamento moral. Então, a ética, ela estuda o conhecimento e é a teoria da moral. Então, ela é uma reflexão sistêmica e filosófica das ações. Já a moral é aquela implica uma reflexão, implica ser ético, é o conteúdo prático das normas. Então, tudo que a ética estuda, moral é. Então, é o conjunto de normas, costumes, valores de um grupo específico que faz aquela ética ser uma cultura. E aí, no estudo prático, a gente entende que esses costumes e esses valores, eles já têm um espaço que são delimitados pelas pessoas e por um grupo de pessoas. A moral no Brasil é diferente da moral nos Estados Unidos, mas a gente sim tem a ética que estuda essas diferentes morais. Então, a principal diferença entre ética e moral é que a gente entende pela ética a moral. Então, é assim, a moral ela não é o a moral ela dá o código de conduta, já a ética ela ajuda a compreender o que é esse código de conduta. Primeiro ponto, ok, né? E aí a gente precisa ver a ética de Immanuel Kant. A ética de Immanuel Kant é a ética deontológica. Então, o que é a ética deontológica? A gente já viu essa ética, que é a ética do dever. Então, o principal pensador é o Kant, e a palavra deontológica significa relacionada ao dever. Então, como eu disse, a ética do dever. O que devemos fazer. Não é isso que a ética estuda? No campo da moral, o que a gente deve fazer? Isso quem estuda é a ética. Então, por trás dessa intenção, a gente tem uma ação e cumprimento de dever. Então, moralmente, qual é a intenção correta por trás da ação? Então, sempre tem uma intenção que vale ser analisada por essa moral que você tem para cumprir o dever, independentemente das consequências. Então, sempre a moral correta é aquela que existe uma intenção por trás, independentemente das consequências, se as consequências foram boas ou ruins. E aí Kant busca que as morais sejam universais. Então, a ação moral, se for baseada em uma lei, que poderia ser aplicada em todos os seres racionais. Isso está sintetizando no famoso imperativo categórico. Então, o famoso imperativo categórico de Kant fala, né? Age como se tua situação pudesse virar lei para todos. E, além disso, a vida é um fim em si mesmo. Então, um ser humano não pode, sob nenhuma circunstância, ser usado meramente como meio para alcançar outro objetivo. Então, a gente vê que a intenção por trás, se ela for ruim, então a gente não está sendo ético. Aí a gente tem a ética
deontológica. Então, a moralidade, ela está no dever. E independentemente das consequências. Então, se a ação por trás, ela é ruim, então, independentemente das consequências, as consequências foram boas ou ruins, aquela ética deve ser considerada a intenção antes de fazer a ação. Então, para alcançar os objetivos, não é ética de Kant. Então, aquela frase de Maquiavel, os fins justificam os meios, Kant não acredita nisso. Então, a lógica, os meios justificar. Um segundinho. Desculpa, ligação de trabalho, então eu tive que atender. Mas, enfim, continuando sobre a ética. Então, a gente estava falando, né, aquele imperativo categórico. Então, a gente precisa saber qual que é o fim dessa ação. E aí, pensa que aquela ação viraria uma lei. Então, você gostaria que aquela sua ação fosse lei para todos? Você gostaria que todos pudessem replicar aquela ação? Se você não gostaria, provavelmente você não deveria fazer. E essa é a ética de Kant. Então, essa é a ética de Kant do imperativo categórico. Então, a gente pensa assim na dignidade da pessoa humana, que as pessoas não devem ser meios para alcançar seus objetivos, que as coisas não têm um fim. Que a ética de Kant é aquela que acredita que a ação antes é muito mais importante do que a consequência final. Mesmo se a consequência for positiva, se a ação antes for negativa, então ela não deve ser feita. Indo para outro ponto, a gente vai ver agora a ética utilitarista, ou consequencialista, como vocês quiserem, que já aqui contrasta a ética de Kant. Então, se a gente tem um Kant que defende que a gente precisa pensar nos momentos antes da ação final, da consequência, na ética consequencialista, a gente tem uma pessoa que acredita, que é o Jeremy Bentham e o John Stewart, que eles acreditam que as consequências importam. Então, a ação ela é determinada unicamente, principalmente, pelas suas consequências. Então, se a consequência for positiva, tá tudo bem, a gente pode fazer. Porque aquela consequência daquela ação que foi moralmente feita pela consequência positiva, então ela é boa. Então, a gente tem essa ação que é determinada somente pelas suas consequências. Então, a ação é correta e aquela que gera mais benefícios e menos danos. Então, a moralidade busca o resultado útil. Então, a gente viu aquele do dilema médico, vou trazer outro dilema moral aqui, ético, sobre o médico lá, que eu dei na revisão passada, acho que foi a primeira revisão que eu fiz com vocês, que eu falei sobre aquele dilema médico. Então, aqui ele busca as consequências mais positivas. Então, se a consequência for positiva, mesmo que existe um dano antes que foi negativo, então aquela consequência positiva vale a pena.
e é aquela que vai gerar mais benefícios e menos danos, completamente diferente do que Kant acredita. Kant acredita que se por trás da ação tem algo negativo, então a moral já está equivocada. Então a ética aqui é ruim, não existe ética nisso. Já que a gente acredita que se existe mais benefícios por trás da consequência, então aquela ética é correta, aquela ética é boa. Aquilo é um dever ético. São diferentes aspectos da ética. Então, buscar um resultado útil, buscando a felicidade, máxima centralização da filosofia, busca maior bem para maior número de pessoas. Diferente de Kant, não é o motivo que importa, mas sim o cálculo da felicidade, do bem-estar para um coletivo. Então, é importante entender que a ética utilitarista e a ética consequencialista são a mesma coisa, que falam que a consequência é importante. Já na ética de Kant, que é a ética deontológica, a gente tem uma ética que busca os fins da moral, são mais importantes os anteriores da ação. Então, se a intenção por trás é ruim, a gente tem. Então, se 99 pessoas são beneficiadas e uma existe dano, a gente pode deixar a ação uma para trás para beneficiar todos os outros. Isso é ética utilitarista ou consequencialista. Já na ética de Kant, aquela uma pessoa importa. Então, se aquela única pessoa importa, a gente tem uma ética deontológica que procura a ética do dever. Eu tenho dever com aquela pessoa de protegê-lo. Então, não podemos deixar a única pessoa para trás. Então, aquela história do trem, né? Vamos atropelar, vamos fazer o trem cair ou vamos atropelar uma pessoa? O que a gente faria? Então, uma reflexão que eu deixo para vocês pensarem. Porque Kant acreditaria que, pô, não faria nenhum dos dois, porque as duas coisas são ruins. A consequência por trás não importa. As duas coisas são negativas. Eu matar as duas pessoas são consequências negativas. Já aqui, na utilitarista, a gente teria certeza da resposta. Na utilitarista, aquela uma pessoa seria atropelada para salvar a vida das 99 que estão no trem. E aí a gente vai fazer aquela comparação através do dilema moral. Acho que tem slide disso. Deixa eu ver. Tem. Então, a gente vai ilustrar com o dilema médico. Não sei se eu coloquei mesmo no slide ou não. Faz um tempo que eu fiz esse slide, então não tenho certeza. Um cirurgião tem 2 pacientes. O primeiro paciente precisa urgentemente de um transplante do coração. O segundo paciente é saudável. Mas o único compatível para a doação. O segundo paciente é saudável, mas é o único compatível para a doação. O cirurgião poderia sacrificar a vida do segundo sem que ele saiba para salvar o primeiro? Então, ele tem 2 pacientes, um precisa de um transplante urgente, o outro é um paciente saudável, compatível para doação. Então, quem ele poderia sacrificar o segundo sem que saiba? O que diria a ética kantiana? A ética kantiana diria que não, certo? Porque a decisão de sacrificar o paciente saudável seria errada. Isso violaria o dever de não causar o dano ao ser humano. A vida humana não é um fim para ser usado como meio para salvar a outra. Então, pense, a ética acredita o Kant acredita que não existe ética. Então, aqui a gente tem, não pode ser universalizada. Então, aquela vamos considerar como se fosse lei. Então, você gostaria que a vida de uma pessoa seja salva que não é saudável porque precisa de um transplante de coração, para salvar ela fazer um transplante de coração numa pessoa que é saudável, isso viraria lei para todo mundo. Então, todos os médicos poderiam decidir matar uma pessoa para fazer um transplante de coração para salvar a vida de outra. Então, isso é o que Kant acredita, que essa decisão estaria errada. E já na ética utilitarista, consequencialista, ela seria estrita. Então, o argumento de sacrifício seria do dano a longo prazo. Então, a gente teria que entender, considerariam que aquilo seria positivo ou negativo para a sociedade em geral. Então, de quem que é a vida mais importante naquele caso, certo? Então, eles vão analisar muitos aspectos na ética utilitarista. Quem são as duas pessoas? Vamos supor que... Gente, vou dar um exemplo horrível agora, tá bom? Vamos supor que é uma pessoa normal, estudante como a gente, e a outra pessoa, sei lá, é um médico que está investigando a cura para o câncer. O que a ética utilitarista faria? Faria o transplante para a pessoa que está buscando a cura
para o câncer ou salvaria o estudante? Provavelmente a ética de Kant salvaria a pessoa, o estudante, já a ética utilitarista mataria o estudante e transplantaria o coração para o médico que está investigando a cura para o câncer. Por quê? Porque eles acreditam que o dano a longo prazo de matar essa pessoa de transplante do coração é muito maior do que se matar o estudante. Então, essa é a ética que o utilitarista vê. Então, para Kant, a ética utilitarista seria antiética. Já para os utilitaristas, a ética de Kant é antiética. Então, são opostos. E aí, o conhecimento público. Agora, se fossem duas pessoas normais, o conhecimento público dessa ação seria um dano efetivo muito grande. Então, a longo prazo, o médico decidir fazer o transplante em alguém que é saudável para alguém que não é saudável, a longo prazo seria um dano para o médico, porque a sociedade ia julgar. Então, provavelmente seria uma coisa rejeitada. Então, dentro desse dilema médico, para médico utilitarista, a gente precisa analisar muito bem a situação para dizer se salvaria ou se não salvaria. Já na ética de Kant, não, tem uma só resposta. Ele não mataria a pessoa saudável para salvar a que não é saudável. Porque na visão dele seria errado, porque as pessoas não são meios. Então, isso que é importante entender. Na ética kantiana é muito fácil você ver e matar, tipo, é isso. Já na ética utilitarista é um pouco mais difícil, você precisa de um por trás. Então, eu tinha slide disso, eu não lembrava que tinha slide disso, mas enfim, tá aqui. Depois eu vou passar para vocês lerem o slide. E aí, na conclusão, deixa eu ver se tem slide de conclusão. Tem. Então, ambas fornecem ferramentas essenciais para navegar nos dilemas éticos, mas as éticas são diferentes. Kant dá uma âncora de regra moral incondicional, tratando da dignidade intrínseca, já no utilitarismo dá uma busca de otimização, precisando calcular impactos práticos nas nossas escolhas. Então, como eu falei, é uma busca analítica para entender aquela situação. E aí a gente pode imaginar a moralidade como construção de ponte. Kant é o engenheiro que insiste em funções, então intenção e dever, sejam inquebráveis, seguindo o projeto à risca. O utilitarismo é o engenheiro que foca no resultado final. A ponte pronta, beneficiando a maior número de pessoas, ajustando os métodos para beneficiar os benefícios gerais. Então, basicamente é isso. Essas diferenças entre a ética utilitarista e utilitarista consequencialista e a ética deontológica, que é a ética de Kant, a ética do dever. E aí a gente vai prosseguir para a cidadania. Tá? Então, se tiverem alguma dúvida sobre ética e cidadania, podem mandar mensagem, podem perguntar, não tem problema. Eu vou estar aqui para responder, tá bom? Iniciaremos, então, falando sobre cidadania. E aí, a cidadania é derivada de civitas, então, cidade. A cidadania é a qualidade de ser cidadão, implicando um conjunto de direitos e deveres civis, sociais, públicos e políticos de um território. E é um conceito central para as sociedades modernas, regulando relações entre indivíduo e Estado. Ser cidadão, portanto, significa possuir direitos civis, como liberdade, igualdade perante as leis, e direitos políticos, como participação no destino da sociedade. Então, a cidadania ela transcende um mero status de legal. Ela é uma construção histórica e ética que exige ação e engajamento contínuo. Então, o que a gente chama de cidadania ativa. E, historicamente, ela foi marcada por uma exclusão. Então, na antiguidade, os direitos eram limitados a uma parcela muito restrita da população. Mesmo após os marcos da Revolução Francesa, né, de 1789, e a Declaração dos Direitos dos Homens e Cidadão, que foi a declaração prévia à Declaração de Direitos Humanos, não foram inicialmente garantindo para as mulheres e os homens sem posses. Então, quem não tinha dinheiro não poderia exercer cidadania. Então, essa contextualização histórica é muito importante para entender os direitos naturais e não naturais dos cidadãos, cujo o conceito se ampliou através de longas e árduas lutas
contra a escravidão, imperialismo, profundas desigualdades de gêneros e raciais. Vamos começar entendendo o verdadeiro salto qualitativo da cidadania que ocorreu na Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? É o que eu acabei de mencionar, que foi depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal aproximou e conscientizou a cidadania. Então, os direitos humanos foram estabelecidos para todos, então, inerente a todas as pessoas desde o nascimento, e até alguns direitos antes do nascimento, certo? Como vocês sabem, tem os direitos do nascituro, então, todo mundo sabe que aquele feto tem também direitos, independentemente de qualquer condição social, raça, gênero ou qualquer categoria. Essa universalização de direitos representa superação no mero sentido jurídico, nacionalidade, transformando a condição humana em universal. A busca pelo exercício pleno da cidadania está ligada indissoluvelmente à garantia desse direito. Então, os direitos fundamentais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, e na reflexão ética devem permanecer em todos os setores da sociedade, pois o comportamento ético pressupõe a liberdade humana e a capacidade de escolha, sendo base para a organização social e o objetivo final pela busca comum. E é nesse contexto que surge a necessidade da cidadania prática e participação social. A cidadania, para ser plena, vai além dos direitos e deveres formais. A cidadania prática envolve engajamento ativo, ações como participar de conselhos, manifestações do voluntariado. Voto, gente, voto é extremamente importante para ter a cidadania ativa. Então, a gente está chamando de cidadania prática e participação social, mas a gente pode falar sobre a cidadania ativa, certo? Participar. Isso é ser cidadão. A participação social, ela transforma o habitante em protagonista da comunidade, influenciando os processos de decisões políticas sociais e analisando diferença essencial entre cidadão passivo, legal, e o ativo, participativo. Então, o passivo é aquele cidadão legal, que é cidadão porque ele tem todos os requisitos para ser um cidadão, que atualmente todas as pessoas são cidadãos. Já o ativo é o participativo, quem participa exatamente, quem pratica os atos da cidadania. Então, a gente já falou, participar de conselhos, manifestações, voluntariado, voto, todas essas são práticas de cidadania ativa. Vamos falar agora de um assunto meio polêmico. Então, a formação de cidadãos na política. Então, temos um desafio importantíssimo, que é a política e a ética. Então, a vida pública rejeita a corrupção. Precisamos de cidadãos honestos, trabalhando na sociedade justa, e este é o imperativo cívico-ético, onde a cidadania se consolida como ferramenta de justiça e moralidade pública. Então, as pessoas da justiça e da política precisam ter ferramentas de moralidade. Então, eles precisam ser pessoas éticas, pois são pessoas que atuam ativamente na cidadania. No entanto, a política e a ética, sabemos hoje em dia que é complicado. Então, a disputa de poder, ela pode priorizar os interesses em detrimento do coletivo. Aqui a gente pode ter uma ética consequencialista. E quando a política pública busca um poder por si, ela se desvincula de poderes éticos. Então, o resultado ele pode ser desastroso, como temos altos índices de corrupção no país. Então, depende sempre de um compromisso ético em que as políticas públicas em ações sociais elas garantem esses direitos, tornando uma política em esfera da cidadania que pode ser facilmente violada. Vamos instalar aqui o paradoxo da inclusão no Brasil. Então, a gente evidencia uma falha sistêmica no direito para a realidade. Então, a inclusão na legislação robusta da Constituição, né? A realidade das pessoas com deficiência. A gente viu na última monitoria que eu dei que ela é marcada por uma profunda desigualdade. Isso mostra que, porque algumas leis
são feitas mais rapidamente e outras demoram mais para sair? Será que não é falta de ética em regular situações que não são parte da maioria, e sim de uma minoria? E aí as barreiras atitudinais, então o preconceito e o capacitismo, elas configuram muito disso, são severas, e a exclusão é vista como uma falha da sociedade de adaptar modelo social de deficiência. A taxa de analfabetismo, que a gente já viu, era 5 vezes superior dos PCDs, e a deficiência comprovou a cidadania no papel, onde o direito existe na lei, mas não na vida real. Então, a conclusão que eu dou para vocês sobre este tema é o imperativo da coletividade. Eu acho que já passo o slide. O slide travou, olha que ótimo. Será que não foi o slide inteiro, galera? Eu acho que não foi o slide inteiro que eu fiz. Deixa eu ver. Ah, não, acho que tá certo. Tá certo mesmo. Por quê? Porque a última é do slide que vocês já têm. Acho. Enfim, continuando. Então, vamos falar sobre. Calma aí, me perdi. Tá, tá. Eu tava bem paradoxo da inclusão. Me achei. Então, a cidadania prática, como a gente viu, e a transição conjunta do poder público com a sociedade, então as políticas públicas entrarem na sociedade e o compromisso com a essência da justiça social. Então, o desafio da cidadania plena é um projeto contínuo de justiça, enquanto existem milhões de pessoas com direitos violados, conhecimento pela luta e pelos próprios direitos, que continuam sendo forçados para o cidadão que busca uma sociedade mais justa. E a cidadania ela pode ser comparada com um labirinto. Então, dessa forma, a lei nos dá um mapa e garante a entrada aberta para todos nós. No entanto, a cidadania é a ética da participação social ao ato de contínuo de percorrer o labirinto, não apenas removendo as barreiras físicas de acessibilidade, mas combatendo os preconceitos. E aí, alcançando esse bem comum. Estou vendo as anotações só para ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Então, sobre a ética e moral, a gente já entendeu. E aí, é crucial a gente adicionar outro paradoxo aqui, que são os valores. Então, a cultura, ela no Brasil, ela é muito desorganizada socialmente, porque muitas culturas são apagadas por por falta de inclusão. E aí a gente tem um choque aqui bem grande entre três culturas específicas. Então, a indígena, a negra e a europeia, que são culturas diferentes que foram misturadas em um Brasil que se diversificou com a colonização inicialmente. Então, com a chegada dos portugueses, a matriz estatal foi estatada, né, a religião pública, que era o catolicismo, que buscava um capitalismo na escravidão, certo? Então, o ato de escravizar a população negra e utilizar os seres humanos são princípios que violam 100% a dignidade da pessoa humana.
E aí, na ética deontológica de Kant, a gente vê isso, que sempre é tratado como um fim em si mesmo. Então, não podemos utilizar o lucro para avançar sobre essas questões. Então, no período colonial, ele também foi marcado por uma tentativa de enculturação dos indígenas, então, de impor a cultura dos portugueses sobre os indígenas e buscando essa imposição de modo a ser uma cultura 100% europeia sobre as culturas nativas. Então, essa violência cultural e física contra as populações indígenas negras é a demonstração clara de como a política, quando busca poder por si só, é desvinculada dos valores éticos que podem levar a resultados muito cruéis. E é justamente esse legado histórico do Brasil que encontra o caminho na ética. Então, a ampliação do conceito de cidadania para além das limitações históricas reservadas para apenas riscos, proprietários e homens, foi impulsionada pelas lutas contra a escravidão, imperialismo, desigualdade de gênero e social. Portanto, a moral brasileira se forjou um histórico de resistência contra a luta e injustiça, inerentes à própria matriz colonial. Então, a gente tem uma diversidade que resulta na matriz étnico-cultural do Brasil atualmente, que mantém a tensão permanente entre a moral e a ética. E aí a moral, ela exerce, e a ética, ela exerce uma vigilância sobre a crítica dessa moral para reforçar e transformar a busca do bem comum. O que é o bem comum? Aceitar que existem culturas diferentes e que cada um pode viver na sua cultura. Então, a diversidade ela não deve ser vista como um obstáculo, mas sim como uma reflexão ética, que é a possibilidade de ver sobre outro ângulo. Não existem várias éticas, não existem vários ângulos de ver a moral, como existem vários ângulos de ver a cultura, que ele enriquece a compreensão para o bem comum. E aí, para guardar esse raciocínio de cidadania, os indivíduos, eles são comprometidos com essa reflexão de entender que a ética em entender que a cultura é para cada um pessoal e individual e que essa ética tem a ver muito com a moral em relação à cultura da pessoa. E não está certa ou errada, é simplesmente a moral que aquela pessoa possui. E aí, com liberdade, respeito, honestidade, e a forma de pluralidade, de colonização, e a prova disso é o compromisso de ser ético e agir com direito, sem prejudicar os outros, porque é isso que a ética de Kant principalmente fala. Então, esse imperativo ético é importante e sempre respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, que é muito importante, todos os seus direitos humanos, e concretiza a inclusão. Agora, esse daqui é um pouco repetindo aquela aula que eu dei sobre inclusão social. Então, eu vou passar por esse tema bem rápido, porque a gente falou dele faz pouco tempo. E não é muito difícil. Então, a gente já falou um pouco ali em cima. E a gente viu sobre a falta de inclusão social numa manifestação prática aqui no Brasil. Então, a gente sabe, nós sabemos, que não existe muito bem uma inclusão aqui no Brasil para pessoas com deficiência. E todos precisam, segundo a nossa Constituição, ser iguais perante a lei, como diz a Constituição de 1988, e garante iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Então, não podemos distinguir as pessoas, ou seja, todas as pessoas devem ser iguais, devem ser respeitadas igualmente. E aí vem o conceito um pouco de isonomia, né? Se adaptar às desigualdades para alcançar a igualdade. Então, é aquela igualdade formal e não material. Acho que é formal, não material. Talvez seja o contrário. Então, o debate moderno sobre a inclusão, ele exige, contudo, a adoção de um novo paradigma. Então, o modelo social da deficiência. Então, este modelo, ele promove uma mudança radical e transfere a responsabilidade para o Estado e para os indivíduos
de barreira social. Então, ele define que a deficiência não é uma limitação intrínseca à pessoa, mas como resultado da interação entre impedimento de longo prazo e a barreira imposta pela sociedade. Em outras palavras, a deficiência reside na falha sistêmica social, em adaptar, obstruir a participação plena e efetiva da pessoa com igualdade de condições com as demais. Então, no contexto diz essa inclusão é também umas barreiras impostas pela sociedade. Por isso existe mais exclusão do que deveria existir, porque a sociedade também impõe barreiras, não somente o Estado. E aí, nesse contexto, a gente entende a diferença entre acessibilidade e inclusão, que a gente comentou na última aula. Então, a acessibilidade ela é o meio, então, instrumento. Já a inclusão é o objetivo final. Então, com acessibilidade, a gente consegue dar as ferramentas, a gente consegue colocar uma rampa, a gente consegue colocar, como por exemplo, agora nos shows, que tem a pessoa com Libras, falando Libras para música para as pessoas que são surdo-mudas. Então, e aí a gente tem acessibilidade. Já o objetivo final, que é a inclusão, então todos serem incluídos por meio da acessibilidade. Então, o objetivo ele garante a participação social efetiva e a gente volta naquele conceito da cidadania, que incluir a todos, por mais que todos sejamos cidadãos, talvez nem todos sejam incluídos nessa cidadania, ou seja, cidadania vem de cidade, certo? De civitas. Então, ser incluído na cidade. E é permitir que as outras pessoas também entrem naqueles ambientes e sejam incluídas. Então, a segregação é manter as pessoas fora, em ambiente separado, não deixar entrar, não conseguir que as pessoas se integrem, se adaptem àquele lugar. E já na inclusão, a gente tem um sistema que transforma aquilo em um ambiente acolhedor, que possui diversidade, que é uma meta civilizadora e ética. Então, no paradoxo brasileiro, a gente tem um direito que ele existe legislação, mas essa legislação persiste com exclusão, porque não é aplicada. Então, a taxa de analfabetismo, como a gente viu, é 5 vezes menor das pessoas que são PCDs. E existe uma lacuna entre a lei vida e vivida, a chamada. Então, essa exclusão é perpetuada por 5 barreiras. Então, barreiras atitudinais, a gente tem o preconceito, que são consideradas as mais perversas e difíceis de transpor. O capacitismo, que manifesta sua atitude de pena, infantilização ou rejeição, fechando as portas para o mercado de trabalho e vida social. Então, este preconceito é uma falha ética de participação social, coexistindo com a falha do dever de cidadão, que o dever de cidadão também incluir os outros cidadãos. Então, o combate dessa exclusão é uma exclusão que exige uma vigilância ética e sobre a moral das pessoas. E aí, o imperativo de inclusão social ele exige a coordenação junta com o poder público e da sociedade para combater esse capacitismo e aderir à inclusão de pessoas como verdadeiramente acessíveis. Então, garantir a acessibilidade para garantir a inclusão. Agora, essa aula eu não dei e eu não recebi o material. Então, eu coloquei um pouco para eu falar, mas eu não vou falar muito porque eu não recebi o material que foi dado para vocês. Então, eu vou dar um pouco sobre o que eu vi. E, enfim, vocês entendem o que eu vi. E espero que vocês não tenham muitas dúvidas, porque eu não recebi o material de vocês. Então, acho melhor essa parte de vocês estudarem pelo material, que é a parte de inclusão da dignidade sexual. Então, eu fiz um conteúdo baseado no que eu já tenho e adicionando isso. Então, a cidadania é ligada aos direitos humanos. E a gente tem eles inerentes a todas as pessoas. Então, a gente tem raça, gênero, orientação sexual, identidade de gênero. E aí, promover o bem de todos, como origem, raça, cor, idade e outras formas de discriminação. Sem preconceitos. Então,
a categoria que se insere na identidade de gênero e orientação sexual são uma das mais afetadas para essa também inclusão. Então, o exercício pleno da cidadania é um princípio da dignidade da pessoa humana. A exclusão ou negação dos direitos das pessoas transgêneros em razão da sua identidade ou um casal homoafetivo em razão da sua orientação sexual viola o dever fundamental. Então, tais atitudes são discriminatórias e negam a plena participação da dignidade do indivíduo, pois poderiam ser universalizados como leis e morais aplicáveis a todos os seres racionais, sem destruir o princípio da convivência justa. E aí, dessa prática ética, a gente passa a garantir uma Constituição cidadã, então a gente passa a garantir aquele mesmo princípio que a gente viu na parte das pessoas com deficiência, então todos os seres humanos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e assim a gente tem uma igualdade, não discriminação. Mas ela persiste, então, nas mulheres, a gente tem uma desigualdade social, salarial, nas pessoas LGBTQIA+, a gente tem as violências e exclusão social que são tão demonstradas. Então, quantas pessoas trans morrem? Qual é a média? Qual a expectativa de vida de uma pessoa trans? Então, essa luta pela própria justiça e pelo próprio manutenção da cidadania das pessoas que são LGBTQIA+, é muito importante. Então, a gente tem a desigualdade que ela revela na moral cultural e ética. Então, a gente tem a transfobia, a homotransfobia, que é um conflito ético entre o que as pessoas acreditam ser moralmente correto e o que realmente é moralmente correto. Então, deve exercer uma crítica sobre a moral. Então, aqui, só porque é uma coisa moral, não necessariamente está correta. A moral pode estar errada. Então, essa crítica sobre a moral é muito importante para transformá-la num contexto ético. E, preferencialmente, neste caso, na ética de Kant, em que vale muito mais a intenção por trás e é naquilo que a gente se mantém e que as consequências forem ruins, não é ético. Então, a exclusão é uma prática sistêmica, então a gente tem as mesmas barreiras atitudinais. Então, a luta pela igualdade e diversidade de gênero, então a luta contra a manifestação, rejeição, piadas, discriminações, agressões, redes sociais, fechando a porta para a vida social e principalmente para a vida profissional. Então, se alguém não é contratado por ser gay, por exemplo, aqui existe uma barreira moral que deve ser criticada e que deve ser condenada para se entender que existem participação da cidadania e inclusão desses cidadãos que são os honestos, respeitando sempre a nossa Constituição. Então, a cidadania prática aqui também entra muito em vigor. Então, a busca da igualdade, então aqui a gente tem atualmente a acessibilidade para as pessoas trans, mas que o objetivo final sempre é a inclusão dessas pessoas para que elas se sintam bem nos ambientes, seja dignamente, seja referente principalmente a barreiras atitudinais que as pessoas colocam. Então, um melhor terreno para todos. E na participação ativa, então que eles possam ter participação ativa, sendo ou não trans, sendo ou não gay, sendo ou não lésbica, qualquer um dos gêneros e diversidades sexuais, porque eles não dão conta de ninguém. Então, isso é a principal coisa para falar aqui, é a preservação da dignidade da pessoa humana. E é isso que prevalece quando a gente fala sobre diversidade sexual, diversidade de gênero. E é isso. Acho que é isso. Na parte de ética e cidadania. Se alguém tiver alguma dúvida, desculpa que o slide ficou um pouco incompleto, é que esse último material eu recebi por último, então eu acabei não fazendo. Eu não sei nem se o slide parou de compartilhar nesse último trecho, eu acho que sim. Mas enfim. Agora, de linguagem e metodologia jurídica
e científica. Dessa daqui é um pouco mais curta, porque eu fiz um conteúdo assim bem para revisão mesmo, bem para vocês fazerem a prova integrada, porque eu sei que para a prova integrada tem muita matéria para estudar. Então é mais fácil alguma coisa bem rapidinha. Ética é mais coisa, porque é mais reflexão, mas foi bem reflexivo mesmo, era mais para vocês pensarem e analisarem, porque a ética é basicamente isso. Mas isso daqui tem umas coisas mais técnicas, mas não tá muito difícil, então vamos indo assim. Então, vamos começar. Para pesquisar no direito, a gente precisa abranger o conhecimento e a busca para a formalização rigorosa que o direito pede, é quando a gente entende que a comunicação ela precisa ser um procedimento racional e sistêmico para o direito. Então, ela visa fornecer respostas para os problemas propostos. Então, se você é advogada, você visa responder ao seu cliente e resolver para seu cliente um problema proposto por ele. Então, ela se torna necessária quando dispõe de informações suficientes, então, sempre com fontes, para resolver um problema, informações existentes que são desorganizadas para serem relacionadas a um problema. Então, todo mundo que é jurista, ele sabe que dedicada à pesquisa por duas razões. Então, principais razões de ordem intelectual, então decorrentes do simples desejo de conhecer e da satisfação intrínseca, e de ordem prática, decorrentes do desejo de conhecer com objetivo ou de fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. Então, a gente tem na ordem intelectual um desejo de satisfação intrínseca, de razão de ordem prática. Já nas ordens práticas, a gente tem um desejo de conhecer o objetivo de fazer algo de forma mais eficiente e eficaz. Então, para que seja comprovado em aquisição ou metodologia. E quando a gente começa a falar sobre os tipos de conhecimentos, a gente tem vários tipos de conhecimentos, isso a gente já viu, que a gente tem o conhecimento primeiro popular, que é o famoso conhecimento vulgar ou senso comum. E é um modo mais espontâneo, é um modo que a gente conhece, conversa no dia a dia, e ajuda no tato direto dos seres humanos. Ele é caracterizado superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático, falível, inexato. São características desse conhecimento. E, embora almeje ser racional, com objetivo, é um senso comum. Então, atinge esse ideal com uma dificuldade, entendendo que está vinculado à percepção particular. Então, é subjetivo, é uma fala subjetiva. Então, é um tipo de conhecimento e é um tipo de comunicação que ela é muito da pensamento e sentimento de cada um. Então, esse é o conhecimento popular. E agora, o conhecimento filosófico. Então, a gente tem eles tendo valor ativo, racional e sistemático. Ele é infalível também, ele é exato, porque ele tem aquela natureza do conhecimento humano. Então, ele não é verificável, porque ele não é um conhecimento que ele é quantitativo. Ele não é, ele é exato, porque ele verifica, mas ele não é pesquisável, ele é entendível, ele é racionável. Então, você pode pensar nele. Então, ele é caracterizado por por um objetivo racional e um senso comum que atinge com muita dificuldade, que não é a observação. Então, ele é especulativo, ele é baseado na coerência da lógica, no método dedutivo racional. E principalmente na argumentação. Então, a gente entende que ele se preocupa com conhecer o ser humano e seus limites, que é diferente do popular, porque ele não é analítico. Já no conhecimento filosófico, a gente tem um conhecimento mais analítico. Conhecimento religioso ou teológico. No conhecimento religioso, a gente tem
uma ente sobrenatural em que ele é guiado pela fé. Então, ele é um inspiracional, ele é sistêmico. Não é verificável, porque ele é baseado na fé, então é subjetivo de cada um. E é o princípio da autoridade fundamental, então a adesão ao ato de fé, o modo que suas evidências não são postas em dúvida. Então, você não pode colocar o conhecimento religioso em dúvida, porque é um ato de cada um de fé. Então, esse é o religioso. Agora, o conhecimento científico é um saber ordenado logicamente, então é uma teoria. Suas características são cruciais, então ele é real, ou seja, factual, ele é sistêmico, ele é verificável e é exato, aproximadamente. Por quê? Porque eu não posso bater o pé e falar que ele é exato, porque, como a gente sabe, a ciência vai evoluindo, mas ele é exato com todas as ferramentas que foram utilizadas para aquele conhecimento verificável, ele é exato. Então, ele é contingente, porque sua veracidade é conhecida através da sua experiência. E é falível, por ele não ser definitivo ou absoluto. Porque, como eu disse, a ciência evolui, vão sendo novas descobertas. Então, só para recapitular, a gente tem esse conhecimento popular, que ele é subjetivo, ele é superficial, ele é sensível, ele é baseado no senso comum. Já o conhecimento filosófico, a gente tem um conhecimento que ele é racional, ele é sistêmico, mas ele não é verificável, porque ele vem dos valores éticos, mas ele pode ser analisado e ele vem de um raciocínio que é essencialmente argumentativo, que a gente pode entender, a gente pode estudar, tem uma lógica, tem uma coerência. E já no religioso, a diferença é que a gente não tem uma lógica, a gente não tem uma coerência, porque ele não pode ser duvidoso, ele é um ato de fé. Então, ele é super subjetivo, ele é inspiracional, é o que cada um sente, valorativo. E já no conhecimento científico, a gente tem características lógicas. Então, ele é um ordenamento lógico, ele é real, ele é sistêmico, ele é verificável, ele é aproximadamente exato. Então, não podemos dizer que ele é 100% exato, porque a ciência muda, mas exatamente, ele muda com o tempo. Então, a linguagem jurídica ele tem um sentido voltado para a interpretação. Então, esse conhecimento, ele é único, tá bom? É isso, essa parte. Agora, características da linguagem. Eita, gente, saiu da formatação aqui. Ai, que merda. Não posso fazer essas coisas no áudio, desculpa. Enfim, temos aqui a linguagem jurídica. E aí, a linguagem jurídica, ela possui características. Então, vamos passar bem rápido pelas características. A correção, ela exige a aplicação da gramática normativa. Então, ela alinha-se com o padrão de modelos clássicos. A gente tem, por exemplo, a BNT, que é uma correção de estrutura formal, certo? Ou a língua portuguesa gramatical, que é uma correção sobre a gramática, certo? Sobre a escrita. E aí, isso evidencia a preferência pela passiva predominal. Então, para acentuar o ato ou função e frequência da ordem inversa das palavras. Então, o verbo antes do sujeito. E a gente tem o uso das orações induzidas também, como é comum, de guardar parentesco com o ablativo absoluto lativo. Então, a gente entende que essa correção é também uma ordem gramatical em que a gente estabelece as palavras, estabelece as frases, a gente muda as ordens dos verbos, sujeitos, predicado, mas ainda assim está correto dentro da língua portuguesa. Estilo é tradicionalmente formal, vocabulário jurídico, certo? E ele é técnico com rigor gramatical. Então, as expressões cristalizadas. Então, a gente tem o juridiquês, certo? Aparecendo aqui. Então, venerando acordão são comuns. Mas a verdadeira elegância reside na clareza e singeleza, evitando excessos de erudição. Então,
não usando tantos vocabulários antigos, mas mantendo o rigor formal do direito. Conservadorismo. Ele manifesta-se pela sobrevivência do arcaísmo, sobretudo pelo latinismo. Então, é o reflexo do apego do direito romano. Então, aquelas palavras que a gente tem, certo? Então, habeas corpus, que é tem um corpo, mas na verdade a gente quer a liberdade de alguém por algum motivo, porque esses direitos estão sendo violados. Nascituro, caput, são todas palavras que derivam do conservadorismo de origem romana, do latino, do estrangeirismo, certo? Autoritarismo, então, transparece com expressões que denotam um caráter obrigatório e imperativo da lei. Então, a lei ordena, ela não exorta. Então, ela fala, isso será feito. Então, pela disposição dessa lei, é. Então, é algo certo, é algo que manda, não é uma sugestão. Precisão terminológica. Então, é crucial por ser direito um campo científico, exige denotativos precisos, claros e rigorosos. Então, visto que cada termo possui uma carga semântica, tem a sua lógica própria, e sua substituição é rara e sem prejuízo da comunicação. Então, se você vai pedir um habeas corpus, você não pode utilizar outro termo, porque o habeas corpus é o habeas corpus. Se a pessoa praticou um homicídio, eu não posso falar que foi um feminicídio, porque cada termo tem uma precisão. Cada termo, ele precisa ser rigoroso. Eu não posso colocar um feminicídio contra um homem, por exemplo, porque não é o crime. O crime é próprio, é praticado contra a mulher. Se eu erro, eu tenho um erro terminológico. Então, por isso a precisão nos termos são tão importantes. Quando você vai pedir alguma coisa na sua causa de pedir, ou caso for penal, a gente precisa ter exatamente o que a pessoa quer na sua causa de pedir. Então, precisa ser rigoroso e claro, clareza. Então, é essencial para a efetividade da justiça entender. Então, uma das principais óbices da clareza social são a obscuridade. Então, o texto não é legível e em posição intrinsecada. Então, a gente tem também a ambiguidade, que é quando o texto pode fornecer diferentes interpretações. Então, ele é um texto meio duvidoso, não é claro. E aí tem também a incoerência, que são as conclusões que não se apoiam nas premissas. Então, eu estou pedindo A, mas a minha sustentação está sendo para B, então não tem sentido. E por último, nós temos a ritualização, que é uma característica por padrões textuais, e são repetidos por costumes de ritos. Então, a gente tem, mesmo que não haja uma exigência legal expressa, um texto clássico. Então, a gente tem a LINDB, certo? A Lei de Introdução das Normas Brasileiras, que ela fala que podem ser aplicadas analogias, costumes, e aí a gente tem esses termos, por exemplo, pede deferimento em petições iniciais, não é uma exigência legal expressa, mas pelos costumes, pelo mesmo rito, pela continuidade disso é feito. Então, não precisa ter uma exigência legal expressa para ser um rito do direito. Eita, tinha mais slide. Então, slide, então a gente viu, certo? Obscuridade, ambiguidade, incoerência, que é dentro da clareza textual. Tá. Essa matéria é legal. Eu gosto, pelo menos. A gente tem essas três fontes da persuasão. Então, ela busca uma adesão do auditório quando o orador está falando. Então, a gente tem o emissor e o receptor, que é aquela pessoa que rejeita ou aceita uma proposta que está sendo feita pelo palestrante. A proposta é o quê? O conteúdo da palestra. E aí, para que essa argumentação ela seja eficaz, é indispensável que a gente tenha uma recepção. E aí existem três fontes de persuasão, que são o patos, o ethos e o logos. O que são o ethos, patos e logos? Aristóteles falava sobre a legitimidade, então são logos, credibilidade, que são ethos, e persuasão, que são os patos. Logos, a gente tem a razão. Então, essa referência de razão, ela busca
um raciocínio lógico. Então, a gente precisa de fontes, dados objetivos. Então, é aquela argumentação que ninguém pode pegar e falar assim, isso está errado, só porque isso está errado. Não, ela vai ter que argumentar com dados, porque você está o quê? Apresentando dados. Então, são fontes com legitimidade, validade, com raciocínio. Então, isso são logos. Então, você convence a audiência, o seu receptor, sendo emissor, você convence seu receptor a receber a mensagem pela razão, pelos dados, pelas informações técnicas apresentadas. Então, ela relaciona-se com a legitimidade do argumentador, baseado na alteridade como prova. Então, no direito, a gente pode usar a jurisprudência, a gente pode usar principalmente a lei para dizer que aquilo está sendo cumprido, aquilo está certo, a minha argumentação está certa porque tal lei me respalda. Já no itus, que é o caráter do orador. No itus, a gente tem o caráter do orador como sendo principal. Então, a gente tem a simpatia que o orador conquista, a confiança na audiência. Então, o modo com que eu falo é o modo com que vocês vão receber a minha mensagem. Então, vocês recebem a minha mensagem com base no que eu falo. E essa é a credibilidade que eu tenho como oradora. E aí, a gente tem aqui. Calma aí, para eu ver. Nesse parecer, a gente tem 3 elementos. Eu acho que disso não tem slide, acho que tá aqui. Esse daqui é do próximo, tá? Então, a gente tem 3 sínteses dentro do itus. Então, a gente tem. Tá em latim, eu não vou ler em latim. O parecer ponderado, parecer sincero e a imagem agradável. Então, são os 3 pontos que a gente precisa conquistar no ENS. Então, o parecer ponderado. Então, ter o equilíbrio. Já o parecer sincero é dar credibilidade. A imagem agradável é as pessoas gostarem, não gostarem do que vem, mas você ser uma pessoa simpática, você ser uma pessoa agradável, que as pessoas olhem para você e falem, nossa, aquela pessoa é uma pessoa de respeito, aquela pessoa é uma pessoa que ela impõe autoridade, que ela impõe credibilidade. Então, é 100% focado na credibilidade do orador, o itus. Já no patos, a gente tem um afetivo. Então, a gente tenta tocar os sentimentos das pessoas. E aí, essa emoção, ela permite uma decisão. Então, existe uma argumentação subjetiva. A gente tenta gerar emoção. Então, a gente tenta trazer situações para as pessoas que as pessoas se identifiquem, que as pessoas sejam tocadas por isso. Então, a gente, num discurso persuasivo desse, a gente pode ter 3 meios diferentes de gerar emoções. Então, a gente pode, o docere, que é um discurso persuasivo, ele deve instruir, então, ele deve guiar a pessoa, ele deve direcionar para um sentimento. Delectare, então, a gente proporciona o deleite, né? Proporciona a sensação de gosto pela palestra, proporciona a pessoa manter a atenção naquela palestra. Então, com delectar, a gente faz com que a pessoa se interesse pelo que você está falando. E, crucialmente, o mover. Então, comover. Desenvolver paixões. Então, a gente tem aqui o patos 100% focado no mover. A gente comove as pessoas, a gente traz sentimentos bons. Mas, sem proporcionar interesse da audiência na palestra e sem instruir a palestra para aquele tema, não conseguimos comover. Por isso, esses 3 pontos, eles andam juntos para equilibrar os objetivos essenciais do discurso persuasivo. Acho que eu estou no último tema. Olha, eu falei bastante rápido sobre isso. Citações, da BNT. Esse aqui a gente não conversou ainda sobre, então eu vou explicar mais, porque foi o único que a gente não teve aula sobre, porque eu não cheguei ainda nessa matéria. Então, o rigor científico, ele exige integridade intelectual.
Então, o plágio é uma infração ética grave. E a ABNT, ela deixa bem claro isso. E quando você usa a fonte de outra pessoa, você precisa citar essa fonte. Se a ideia inicial veio de outra pessoa, você precisa citar essa pessoa. Então, a ABNT, na NBR 10.520 de 2023, chame e especifique essas citações, atualizando sempre as regras, de como uma situação deve ser feita. Então, a gente precisa que o sistema de uma fonte seja autor, data ou número, devendo ser o mesmo sistema utilizado ao longo de toda a publicação. Então, vou dar exemplos aqui para vocês, tá bom? Citação direta. Então, é aquela citação textual. É uma transcrição literal das palavras do autor. Quando a gente tem uma citação literal das palavras do autor, a gente precisa analisar quantas linhas a citação tem. A citação é curta, a citação é longa. O que é uma citação curta? A citação curta é aquela citação, quando você escreve, ela dá até 3 linhas. Se a citação for longa, a citação ela tem mais de 3 linhas. Então, Gi, eu estou escrevendo um texto, eu tenho uma citação. A citação deu 3 linhas e deu um pouquinho, deu uma palavra aqui. Citação longa, porque a citação curta é até 3 linhas. Então, obrigatoriamente, a gente precisa constar o sobrenome do autor, o ano em que ele escreveu isso, a página ou localizador da fonte. Então, precisa obrigatoriamente citar essas duas coisas quando fazendo uma citação direta. Uma citação curta, por exemplo, nós temos a frase, entre aspas, inserida dentro de um parágrafo. Então, vou dar um exemplo. Conforme Giovanna, aspas, parênteses. Conforme Giovanna, parênteses, 2025, vamos supor que eu falei discurso feito na monitoria. Discurso na aula de monitoria. Uma citação direta é uma transcrição literal das palavras. Isso é uma citação curta. Eu falei pouco. Tá vendo? Falei pouco. Abre aspas, coloca a minha frase lá dentro exatamente do jeito que eu falei. Fecha aspas, eu falei exatamente assim, citação curta. Certo? Então, nome da pessoa, data, e de onde você tirou a fonte. A data eu quero dizer o ano. Vocês podem fazer de vários aspectos no texto, desde que elas estejam esses 3 pontos, tá tudo bem. Mas como fazer de vários jeitos? Eu posso colocar conforme, segundo, ou posso jogar a citação e no final abrir um parêntese gigante, colocar SADEM, que é o meu sobrenome, 2025, aula de monitoria, que aí eu já coloquei os 3 pontos que eu preciso ter numa citação. Então, inúmeros jeitos de fazer uma citação. Já na citação longa, a gente tem mais de 3 linhas. A gente precisa, então, um recuo, não é no meio do parágrafo como uma citação direta curta. A gente precisa de um recuo de 4 centímetros no Word, da margem esquerda. Então, o texto vai vir para cá. E a gente precisa diminuir a letra. Então, o tamanho da fonte ele precisa ser menor, 10 ou 11. Porque normalmente o nosso texto é em 12, certo? Tamanho 12. Então, o tamanho da fonte ela precisa ser menor. Então, ela precisa estar em 10 ou 12 e deve ser apresentada sem aspas. Então, ela é margem esquerda, sem aspas, mas precisa. Autor, data e de onde te retirar a informação. Então, ela deve ser apresentada sem aspas, mas muito importante, colocar com espaçamento de 4 centímetros, diminuir a fonte e colocar a quem se refere. Ok? Citação indireta é a famosa paráfrase. A paráfrase é uma interpretação livre. Então, por exemplo, eu estou aqui explicando as citações.
Você pode escrever, por exemplo, para o seu amigo, um texto explicando a citação, certo? Ah, não, eu vi na aula de monitoria. Você não fala isso. Você fala, ah, você não entendeu a citação? Deixa que eu te explico. E aí você explica com base no que você escutou eu falar sobre citação. No final, você tem que escrever SADEM 2025, aula de monitoria, certo? Então, vocês continuam citando. Por quê? É uma citação indireta? É. Por quê? Porque eu expliquei esse conteúdo para você. Você sabe deste conteúdo por mim. Você sabe deste conteúdo por mim, você coloca lá no seu texto. Então, a partir disso, você coloca, você entende que eu sou o dono daquele conhecimento e eu te passei aquele conhecimento. Se eu te passei aquele conhecimento, conhecimento meu, eu te passei, então você me cita a partir desse conhecimento. Ó, não uma mensagem do WhatsApp, tô falando um trabalho. Você for escrevendo um trabalho, o que é citação? Você teria que me citar dessa forma, mesmo não transcrevendo as palavras, mesmo você explicando do seu jeito. Já na citação para citação, que talvez vocês poderiam fazer isso, então, por exemplo, vocês vão me citar para os seus amigos. E aí vocês me citam para os seus amigos, e seus amigos me citam para outros amigos. E aí ocorre quando existe essa citação da citação. Então, a gente precisa colocar a citação apud. Então, você faz a citação normal, independentemente de qual citação acima que eu mencionei, mas vocês colocam nome do autor, data, de onde retirou, apud, nome do autor original, data e de onde você tirou. Então, quem que é o autor original? É esse? Tá. Tá. O autor original, Sademe, 2025. Talvez você nem saiba a data. E não precisa você não saber a data, porque você está citando a citação. Então, Sademe 2025. Apud, o amigo que te explicou. Então, vamos, sei lá, um nome. Tiago. O Tiago explicou para a Joana o que eu expliquei. Então, ele Sademe, Apud, Tiago, que está explicando para você. Então, você é quem está citando. Então, a Joana é quem está citando. Joana está citando Tiago, que citou a Giovana. Então, é uma tríade, certo? Então, você, que é a pessoa que está escrevendo, cita alguém que foi citado. Então, você tem que citar as duas pessoas, que no caso você é o terceiro da relação. Vocês entenderam? Acho que ficou um pouco confuso, né? Isso. Não sei. Querem que eu dê outro exemplo? Vou dar outro exemplo. Tá, professor, acho que vai ficar mais fácil. A Suilã deu uma aula para vocês explicando citações. Eu tô citando a Suilã, certo? Então, eu cito a Suilã, eu faço qualquer uma das citações acima. Citação direta longa, citação direta curta, citação indireta, certo? Porque eu peguei conhecimento da Suilã. Agora, alguém aqui está me assistindo. Vocês vão explicar, vocês vão me citar, porque eu passei esse conhecimento para vocês sobre citações. Então, vamos por o Thiago está me assistindo. O Thiago viu a minha aula, e ele ficou sabendo do conhecimento por mim, mas eu sei do conhecimento pelo Suilã. Então, eu sei a Suilã. Eu sei disso por causa da Suilã. Então, o Thiago vai. Suilã 2025, Apud, Sademe 2025, aula de monitoria. Fecha parênteses. E aí ele já tem a citação. E aí ele pode citar como citação direta curta,
citação direta longa, citação indireta, mas sempre fazendo a citação da citação. Então, eu posso ter qualquer uma das três citações anteriores para fazer uma citação da citação? Sim. Você vai precisar de qualquer uma das citações anteriores, seguindo as regras das citações anteriores, mas se tiver uma citação da citação, você precisa do apud, tá bom? Então, é exatamente como está escrito aqui, apud. Concluindo agora. Então, a gente viu que o direito é um domínio completo dessa linguagem jurídica e que esse conhecimento científico do direito, ele é um conhecimento falível e verificável. Então, ele é um conhecimento que ele precisa ter domínio analítico do que ele está escrevendo e precisa ter uma clareza. E aí, dentro das características da linguagem jurídica, a gente tem como exemplos o conservadorismo, a precisão, a clareza. Então, todos esses objetivos que a gente tem dentro da linguagem jurídica. E dentro da linguagem jurídica, a gente tem a persuasão quando a gente vai para a parte oral. Mas também pode ser na parte escrita, que é um pouco mais difícil a gente encaixar. Mas a gente exige esse raciocínio lógico do logos, a credibilidade do hiatus e a emoção do patos. E aí, por fim, a gente viu a citação da EBNT, e aí garantindo integridade e rigor formal, que também é uma das características da linguagem jurídica. Então, o formalismo. E aí a gente pode comparar esse processo de argumentação, né, com o ato de forjar uma moeda. Então, o logos e a linguagem jurídica, eles garantem o peso e o valor do metal, e que é a solidez desse argumento. Então, a gente tem esse valor da linguagem jurídica e do formalismo. O ethos e o pathos gravam a imagem de autoridade e apelo emocional na superfície, então a persuasão. Então, vai te convencer que aquela moeda é verdadeira. Já as normas da ABNT são um certificado de autenticidade, então a prova de que aquele valor é legítimo, rastreável e não é uma falsificação. Então, todo esse conjunto jurídico das metáforas e da metodologia jurídica e da linguagem jurídica, a gente tem nessa metáfora da moeda que eu fiz aqui, para vocês entenderem que tudo se conecta, tudo faz parte da linguagem jurídica. Se um desses áreas, a gente já tem uma linguagem jurídica que não compreende os aspectos formais do direito. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu queria realmente fazer uma aula assim, que vocês entendessem bastante o que eu tô querendo passar. Espero que vocês tenham entendido. Espero que esteja fácil, assim, para vocês conseguirem estudar agora e para a prova integrada. O conteúdo não tá difícil, eu passei exatamente tudo que os professores me falaram que ia cair. Então, acho que não vai ficar difícil para vocês, mas se vocês precisarem de ajuda, podem me mandar mensagem, eu tô aqui sempre disponível. Eu acredito que todos vocês têm o meu número. E é isso, muito obrigada, gente. Beijo. Tchau.